Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre o contrato de locação, especialmente sobre aquele modelo que você pega lá no Google, você copia e cola e joga ali no seu, com o seu inquilino, achando que aquele modelo ali vai preencher todas as necessidades que você precisa e que não é necessária nenhuma orientação sobre isso. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de como isso pode ser perigoso, te dar mais dor de cabeça e prejuízo do que se você tivesse, antes de ter usado esse tipo de contrato, procurado uma ajuda especializada para fazer tudo direitinho, né? Bom, no Brasil a gente viveu um momento aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de muita aquisição imobiliária, né? Os imóveis eles tinham um valor baixo em comparação com outras coisas, principalmente em decorrência do nosso processo de inflação. E aí muitas pessoas adquiriram imóveis, compraram casas, apartamentos, terrenos, galpões, fizeram reformas nesses imóveis com uma finalidade específica, alugá-los, ter no final da vida uma segunda renda ou então às vezes até totalmente uma renda lastreada em imóveis. Então a pessoa viveria com a renda desses bens. E para fazer isso, né, você faz uma locação, você faz um contrato. Mesmo que o contrato não seja escrito, há um contrato de locação. A forma é que pode ser escrita ou pode ser verbal, mas quando você trata ali com a pessoa, colocando para ela as condições, colocando o valor, o período de pagamento, o imóvel à disposição, isso é um contrato. Mas a gente sempre aconselha que o contrato seja feito de forma escrita, porque fazendo ele de forma verbal pode trazer ainda mais problemas. Então eu tenho 3 exemplos aqui de como as pessoas às vezes não se preocupam tanto com o contrato, mas se preocupam em fazer um bom imóvel, que também é importante, buscar auxílio de um engenheiro para fazer essa construção, mas se esquecem de uma parte também igualmente importante, que é a parte jurídica do seu negócio. Então vamos lá. A primeira questão aqui que é comum de acontecer é o prazo das locações nos contratos residenciais. Se você adquiriu um imóvel desse e fez um contrato de locação com seu inquilino por um prazo de 1 ano, às vezes até 2 anos, se ele for menor que 30 meses, guarde isso na cabeça, esse prazo é importante. Se o contrato for menor que 30 meses, um contrato escrito, você não pode tirar esse inquilino antes de 5 anos. É isso mesmo, o seu inquilino vai poder continuar naquele imóvel ali, se ele estiver cumprindo com tudo, pagando direitinho, não gerando nenhum problema, ele pode continuar ali por 5 anos. Você só vai poder pedir que esse imóvel seja devolvido se existir alguma infração ao contrato ou então alguma situação urgente. Se você não tiver nenhuma dessas situações provadas, você não pode fazer nada, não tem como você falar que vai pagar uma multa para ele, isso não é possível, você vai ter que aturar aquele inquilino, porque às vezes ele pode até ser um inquilino que cumpre tudo dentro do acordado, mas ele não é um inquilino bom, você tem algum problema pessoal com ele, às vezes você até mora ao lado desse vizinho e queira que ele não permaneça nesse imóvel mais e não vai ter como retirá-lo legalmente. E aí você às vezes pode até optar por um caminho mais drástico, né, de retirar a força, desligar o padrão de energia, cortar a água, mas isso aí é a maior bobeira que pode acontecer. Se você fizer isso, depois ele pode te processar e pode inclusive pedir indenização por danos morais e provavelmente você vai ser condenado a indenizá-lo. Então esse seria o primeiro ponto, né? Um contrato de locação feito com prazo menor que 30 meses. Existem formas jurídicas da gente colocar nesse contrato que ele dure, por exemplo, 1 ano, sem a pessoa ter que pagar uma multa sobre todo esse valor dos 30 meses e que te resguarde de pedir o contrato assim que acabar esse prazo menor. Isso existe técnica para a gente fazer isso. Agora você não pode simplesmente achar que no modelo desse de internet você vai conseguir uma informação como essa, tá? Outra questão é que se você fizer um contrato não escrito, então um contrato verbal, você não deixou nada, nenhum documento, nem esse modelo da internet você tem, então também da mesma forma você não vai poder pedir esse imóvel antes de se passar um prazo de 5 anos. É isso que diz a lei coloca lá que se você fizer um contrato verbal ou um contrato com prazo menor de 30 anos por escrito,
você tem que aguentar o seu inquilino pelo menos por 5 anos, que aí sim você vai poder pedir o imóvel de volta, sem nenhum motivo, que é chamado de denúncia vazia. Você fala, olha, simplesmente eu quero retomar meu imóvel. Então, nessas duas situações, você vai passar um aperto com esse inquilino, tendo que suportá-lo por esse longo prazo, né? 5 anos é muita coisa. Outra questão aqui, o terceiro ponto, é o caso de contrato comercial, que a pessoa faz um contrato sem um prazo determinado, ou então ela faz ele de forma verbal. Se você fizer um contrato dessa maneira em locação comercial, o locatário ele perde o direito da ação renovatória. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o ponto ele é importante, né? Se você tem um comércio de rua, é muito importante a localização daquele imóvel. Facilidade a grandes centros urbanos, estacionamento fácil, os clientes eles se habituam e se acostumam a comprar naquele local, às vezes ele já tem uma preferência por aquela localização de onde está o seu comércio. Então não é interessante para você que é locatário, que é dono de uma empresa, ficar mudando toda vez. É melhor que você fique ali durante 10, 15 anos, às vezes 20 anos, ou a vida inteira da sua empresa permaneça no mesmo local. Porque ficar mudando, você vai acabando perdendo aquela clientela dali próxima, né? Então, a lei, ela percebe essa valiosidade do ponto comercial e coloca na questão da locação a possibilidade de você renovar o contrato. Em caso de locação comercial, você pode ir renovando o contrato, cumprindo uma série de requisitos. E dentre esses requisitos, para você poder fazer uma ação renovatória, para continuar no imóvel sem perder sua clientela, o contrato ele tem que ser obrigatoriamente por escrito e ele tem que ter um prazo também determinado. Não pode ser um contrato sem estabelecer prazos. A sua locação pode ser de 2 anos, pode ser de 3, de 5 anos, mas ao todo, contando com todo o período de locação, o seu contrato ele tem que ter pelo menos 5 anos ininterruptos naquele local. Então essa é uma questão também que, se você não observar, o que vai acontecer? Você vai chegar no momento de fazer a renovação e o locador pode pedir o seu imóvel de volta. E fala, não quero que você continue mais nesse imóvel, me devolva, e aí você vai perder o ponto, vai ter que mudar para outro local, e eu tenho certeza que isso não vai ser bom para você. Então, o que faz nessa situação? A gente, se tiver pelo locador que não quer que aquele inquilino continue, a gente vai traçar estratégia jurídica para colocar no contrato, a fim de que ele não consiga preencher todos os requisitos necessários para conseguir a renovação. E também, se tiver pelo locatário, pelo inquilino, a gente vai analisar o contrato já com a prévia de que no futuro, sendo possível, né, sendo do interesse dele, a gente já estabelece ali as cláusulas para ser viável uma ação renovatória. Então você tem que ficar atento a essa questão jurídica, porque no princípio ela pode até parecer relevante ou um gasto a mais, mas no futuro ela que vai decidir tudo sobre a sua situação ali com o seu inquilino, com o seu locador. Então é importante se atentar a isso, porque os efeitos do prejuízo você vai sentir só no futuro, e aí vai ser ou impossível reverter, ou então vai ficar muito mais caro, vai ser um remédio amargo, mais demorado, enfim. É melhor fazer as coisas corretas desde o princípio para não ter esse risco, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até mais.